Então, outro exemplo de contraste em elementos construídos, tonalidades claras e escuras. Então, contrastes dentro do paisagismo. Utilização de degradê de cores, então aqui mais claro fundo, mais escuro, além do contraste, né, cores opostas, para dar essa profundidade ao jardim, né? Destaque para o percurso, através da focalização do degradê, então aqui você acaba focalizando no centro, que também por causa do azul, então isso demarca os percursos. Próximo tópico, então, é falar dos princípios de harmonização no paisagismo. Então, quais são eles? Proporção, harmonia, unidade, equilíbrio, dinâmica, ritmo e movimento. Exemplos de proporção seria, então, a harmonização da escala, do tamanho dos elementos, né? Então, por exemplo, uma casa baixa com árvore muito alta não tem a mesma proporção. Você pensa, por exemplo, numa árvore comprida, né? Um pinheiro italiano, por exemplo. Ele é alto, com uma casa de pé direito alto ou 2 andares, ele harmoniza muito mais do que uma casa baixa. Então, efeito proporcionalidade, evidenciando um ponto focal específico, mas tem-se essa proporcionalidade, né? As árvores todas mais ou menos do mesmo tamanho. Harmonia é o efeito resultante do equilíbrio dos diferentes elementos estruturais vegetais na composição de um jardim, para que ocorra a percepção integrada do jardim ao todo. Então, os elementos de harmonia no paisagismo clássico, no caso de Palácio de Versalhes, estátuas e isso tudo está harmonizando a um jardim clássico. Então, se eu coloco uma palmeira aqui, não tem harmonia. Então, harmonia de estilo obedece aspectos culturais e define o consenso do estilo, e harmonia de expressão refere ao clima apropriado ao usuário do termo luxo, rusticidade, funcionalidade, conforto. Então, no caso de estilo e expressão, luxuoso, rústico, funcional, conforto, e harmonia é o consenso cultural de estilo. Harmonia de proporção, então, envolve preceitos de unidade, tema central e variedade, quantidade de tipos dos elementos do jardim, ou seja, todos os elementos inseridos num tema e distribuídos de forma equilibrada na composição. Então eu tenho equilíbrio nessa composição, não tenho um supercarregamento de elementos de um lado ou do outro. De unidade consiste em relacionar todos os elementos do jardim em si em função do motivo principal. Geralmente cria um centro de interesse dominante e elementos que completam. Então, por exemplo, uma fonte e os elementos compondo esse todo. De equilíbrio consiste na combinação de elementos de um jardim, a maneira de oferecer estabilidade. Então, desbalanceado, uma mangueira e uma palmeira, duas árvores iguais, então você tem um equilíbrio formal, e um equilíbrio informal, duas árvores formando a mesma massa, né? Então você tem um equilíbrio simétrico e assimétrico, tendendo para um lado ou para o outro, aqui no caso um equilíbrio assimétrico. Dominância é a sobreposição ou predominância na paisagem de um elemento determinado,
de um elemento sobre os demais, seja pelo tamanho, forma, textura, etc. Então você tem uma certa dominância de alguns elementos na paisagem. Ritmo é a velocidade, a forma como nossos olhos percorrem a composição paisagística. Então, se eu tenho uma composição muito carregada, esse ritmo é mais lento. Eu não consigo observar tudo ao mesmo tempo. Se ela é uma composição mais clean, né, mais limpa, eu vejo isso num ritmo mais rápido, né? Movimento é a dinamicidade da composição, que pode ser proporcionado pela presença, por exemplo, de vento, água, animais e até o próprio homem. Então, jardim, principalmente com fonte, você tem essa questão do movimento. Esse jardim zen também, você tem todo esse trabalho com movimento, e aí toda uma teoria de relaxamento e tudo mais. Aqui, pessoal, vou falar quais são os procedimentos para a elaboração do projeto paisagístico. E aí na sequência da aula, ela já está gravada, e aí eu entro depois do projeto paisagístico, com jardim de pequenos espaços, para que vocês elaborem a atividade.